E esses meios de comunicação de massas, eu vou usar agora uma coisa que pode parecer equivocada, mas não é. Nós estamos na pós-modernidade, eu vou terminar com isso. Eu vou pegar ideias do funcionalismo. Tem um cara que chama Robert Merton e Paul Lazarsfeld. Esses caras são sociólogos funcionalistas, integrados, mas ele diz que um dos papéis da mídia é a atribuição de status. Se eu estou na mídia, é porque eu devo estar lá, porque eu sou importante. Não, se alguém aqui aparecer na televisão, nossa, te vi na televisão. Por que todo mundo faz isso? Nossa, vi você na televisão. Olha, você está no programa tal. Por quê? Porque, de fato, a mídia atribui status. Quem está lá é importante, e quem é importante está lá. Então, é um círculo. Aí, o que acontece com esse círculo? Eu coloco lá uma série de produtos culturais. Eu começo a eliminar a diversidade cultural. Primeiro eu privatizei, depois eu criei a ideia que a cultura é algo original, que nasce da mente brilhante de uma pessoa. Então, vocês são brilhantes, vocês são os autores. Você não recebeu influência de ninguém, você não está remixando nada de ninguém, você é original. E toda a recombinação que é a base da cultura nossa é criminalizada ou jogada para escanteio. Só que isto aconteceu com o jazz. Então vamos combinar. O jazz, ele nasce ali nos estratos mais pobres e negros nos Estados Unidos. Ele tem instrumento de metal, não sei se vocês reparam. Por quê? Porque é a sobra da Guerra de Secessão, as cornetas. Ele pega o culto negro, ele pega o culto e torna profano, torna ali, entendeu? Algo que eu vou tirar da igreja e vou levar para a festa. E ele faz tudo isso. E tudo isso foi sendo utilizado, foi ganhando prestígio. Aí o que eles fazem? A indústria cultural pega os que melhor executam determinado instrumento, os que têm algumas ideias, sem dúvida nenhuma, boas, mas que são criadas naquele ambiente rico da cultura que é comum. E aí separa e começa a colocar na mídia e dizer, este é o maioral, este é o sensacional. E isso começa a criar padrões, porque eu preciso criar padrões. Eu preciso vender produtos e transformar você num indivíduo, desde que você seja um indivíduo, como dizia o Adorno, um indivíduo que só se realiza se você comprar o que todos compram. Você só é um indivíduo se você for alguém no meio da massa. Então, esse mundo capitalista, ele é o mundo industrial. Quando chegam grupos humanos começam a desenvolver, secundariamente, tecnologias da informação, que tinham um uso militar, e depois vai ter um uso acadêmico. Essas tecnologias vão se disseminando. Sabe o que acontece? Elas passam a se tornar muito importantes, principalmente para o mercado financeiro. Banco hoje significa simplesmente o seguinte: rede de computador e rede de computador. Não é mais nada. Banco é só isso. O capital financeiro, quando você ouve falar fuga de capitais, quebra a Coreia, tal, não é um monte de mala, não é? Entrando no avião e tomando. Não, é tudo bits que saem pelas redes informacionais. Claro que a tecnologia serve a aumentar absurdamente a velocidade do capital e da transferência de capital. Mas reparem onde eu vou pegar. Cada vez mais, essas tecnologias de processamento de informação, de transferência de informação, elas vão se tornando elemento vital no capital. Elas vão se tornando bens imateriais fundamentais. E aí que está o problema. Esses bens imateriais, que são cada vez mais fundamentais, eles não sofrem de escassez e nem de desgaste no uso. Duas questões que pegam qualquer coisa, qualquer matéria.
um microfone, um copo, uma mesa, uma casa, se você deixar ela fechada e nunca usar, ela vai se desgastar, porque ela é matéria. O tempo a desgasta, a corrói. Uma ideia é corroída pelo tempo? Uma ideia tem desgaste? Ao contrário, quando você pega o conhecimento científico e você junta as ideias, você cria novas ideias. A base da criação são ideias, a junção de ideias, a recombinação de ideias. Ou seja, elas, além de não se desgastar, elas criam outras possibilidades. Então, aí que nós chegamos na seguinte questão. Nós chegamos em uma série de contradições e ambiguidades. Os caras montaram o capitalismo chegou a uma situação onde nós temos uma grande rede de computadores, uma grande rede informacional que transfere bens e materiais que não têm existência física e que podem ser compartilhados com uma velocidade absurda. E sabe o que eles estão fazendo? Eles estão, na verdade, criando um primeiro grande embate na sociedade informacional. Primeiro embate. Nunca foi tão possível compartilhar bens culturais e informações como hoje. Nunca. Na história da humanidade. Nunca. Nunca foi tão possível eu trocar bens culturais. Nunca. Conhecimento. E ao mesmo tempo que isso acontece, nunca os governos e a elite tentaram fazer tanta privatização de ideias como hoje. Tão controle e apropriação privada de conhecimento como hoje. Como que eles fazem isso? Com mecanismos tecnológicos, como por exemplo o DRM, que impede que você copie as coisas, e principalmente com legislações que ampliam a propriedade intelectual, as chamadas leis de copyright, de patentes. Tem um caso famoso, que é o Jeremy Rifkin, ele conta no livro dele, que chama A Era do Acesso, ele conta o seguinte caso: um cara descobriu que estava com câncer. Aí ele vai na Universidade da Califórnia. Eu agora não me lembro o nome dessa pessoa. Isso foi final dos anos 80. Ele vai na Universidade da Califórnia se tratar. A equipe de pesquisadores vê que o câncer dele é muito raro, mas que ele tinha um processo interno do seu organismo, que o baço dele criava, na verdade, reações ao câncer e conseguia, inclusive, fazê-lo paralisar o câncer. Por isso que ele não morria. Então, ele tinha um mecanismo próprio do seu corpo, que era, assim, uma coisa que chamou muita atenção. Esses pesquisadores pegaram o funcionamento do baço desse cidadão e patentearam. E a patente valia 2 ou 3 bilhões de dólares. Aí, este cidadão vítima do câncer e dono do baço espetacular vai à justiça e diz: olha, o baço é meu. Eu tenho direito. Ele não era um cara do Commons, do Creative Commons, do movimento de software livre. Não, vamos compartilhar. Não. Ele falou: pô, você está valendo tudo isso? E é meu, está no meu corpo, é meu. E esse é o momento da ruptura da biotecnologia ali nos Estados Unidos. A justiça disse: o baço é dele, mas o funcionamento não é. Quem descobriu é que tem a patente.